Olá, revendedor e proprietário de posto de combustível no Brasil. Se você é um revendedor de combustíveis aqui no Brasil, um dos 40 mil postos, você já deve ter se perguntado sobre esse assunto que a gente vai falar aqui agora, sobre embandeiramento de posto de gasolina. E quando a gente fala de embandeiramento, a gente está falando das bandeiras famosas ou se é melhor ser um bandeira branca, onde você mesmo vai criar a sua marca, você mesmo vai fazer toda a sua divulgação e vai ter recursos para atrair clientes para o seu ponto comercial e ter algum tipo de diferencial, para que você não seja somente mais um posto, não é verdade? Então vamos lá. Uma das perguntas que a gente tem que se fazer é: quais são as modalidades de embandeiramento de posto? Sim, existem várias modalidades. E agora, para você saber quais são as modalidades, você precisa pensar em uma coisa, tem que dar um passo antes que você não deve se esquecer. Por exemplo, se você é um bandeira branca, você tem que saber qual é a estratégia que você tem no seu ponto comercial para que você vai seguir. Qual é o posicionamento e estratégia que você, proprietário do posto, vai seguir ao longo de vários anos aí para conseguir ter o melhor retorno, a melhor receita bruta com a menor despesa, né? E assim ter um lucro maior, certo? É claro que tudo isso vai depender muito dos seus valores internos para você administrar tudo isso. Então, vamos supor que você é um bandeira branca. Se você está pensando em bandeirar ou não, você tem que saber muito bem, antes de dar esse próximo passo, quais são as suas estratégias, quais são os seus valores, qual é a sua missão, qual é os seus objetivos, tanto de vida e quanto da empresa, perante a sociedade, perante seus clientes, perante as pessoas até mesmo que vão trabalhar com você. Isso é muito importante, porque se eu decido algo hoje e eu venho encontrar alguma barreira daqui 6 meses, isso vai afetar todo o posicionamento que eu criei e pode até mesmo ser um tempo perdido. Perfeito? Então, o que eu estou falando aqui é que antes ainda de você pensar em bandeirar ou se manter bandeira branca, você tem uma série de questões que você tem que saber responder bem e um mapa completo de estratégia para saber em que posição seguir a partir daí. Então, quais são as modalidades? São duas. Eu posso manter-me bandeira branca e cuidar de tudo que uma bandeira cuida, né? Ou até mesmo deixar de fazer isso, não ter esses custos, só que às vezes também eu não vou ter mais receita. Ou eu posso decidir bandeirar. E na hora que eu falo bandeirar, eu tenho um leque de opções, né? Você vai ter aí distribuidoras renomadas e outras distribuidoras menores. Posso citar aqui rapidamente como a BR Distribuidora, que é a maior do mercado, a segunda maior, que é a Ipiranga, né? Temos a terceira, que é a Shell, depois a Ali Combustíveis, e depois vem outras menores, que algumas são só regionais. Perfeito? Então, se eu entro dentro da minha estratégia e vejo que eu quero, dentro da minha estratégia, cuidar de uma marca, eu ainda tenho a possibilidade de escolher que marca é essa que eu vou estar trabalhando. Será também você que tem um posto bandeirado? Será que os valores, o que essa bandeira segue, são os mesmos valores que você, revendedor, segue? Porque se você tiver algum conflito nessa área, é bem provável que você esteja insatisfeito com a bandeira que você trabalha. Já viram isso? Revendedores muito felizes com uma bandeira e muito infelizes com outra, reclamam muito de uma e é muito feliz com outras e por aí vai. Isso são os valores, tá bom? E claro, condições comerciais, né? E aí eu te pergunto, vamos supor que dentro da sua estratégia está fazer um embandeiramento, tá? Então eu abri um leque agora enorme de possibilidades. E aí tem as perguntas, né? Quais são os tipos de modalidades dos bandeirados, tá? E aí normalmente o usual do mercado existem normalmente dois tipos. Existem outros tipos, mas a gente vai estar falando de dois mais específicos. Por exemplo, existe o posto próprio da companhia. Por exemplo, a BR Distribuidora, ela tem um posto próprio que é BR e sempre vai ser BR porque o terreno é dela e ela construiu o posto e ela precisa de um operador para aquele posto, tá?
Se você acompanhar atualmente, agora em 2020, ainda permanece uma regra de que as distribuidoras não podem operar posto de combustível. Então, ela precisa localizar um revendedor, um dono de posto para estar operando esse posto, mesmo o terreno sendo dela e mesmo o posto sendo construído por ela, tá? Então, essa é uma, eles chamam de posto próprio. As distribuidoras costumam chamar que é posto próprio. Ó, esse posto é próprio da BR Distribuidora, ou seja, ele é BR e ele vai continuar sendo BR e eu tenho um contrato aqui para as pessoas operarem, o contrato vai ser determinado, né? Existe uma série de personificação desses contratos, mas existe também uma regra geral. Então, cada região ele vai mudar um pouquinho, mas existe uma base, né? Por exemplo, uma delas é a própria exclusividade de compra de combustível. Tipo assim, se eu acabei de pegar um posto próprio da BR Distribuidora, eu tenho exclusividade de comprar da própria BR Distribuidora, né? Esse é um clássico, você não vai conseguir alterar isso, tá? Mas, por exemplo, o aluguel, se ele é fixo ou se ele é percentual, isso pode ser alterado, isso pode ser negociado. Pode ser negociado metas para serem batidas por mês de compra de combustível de gasolina comum, de etanol, de diesel S10 ou de outros combustíveis, né? E por aí vai, tá? Então, se o posto é próprio da companhia, você tem uma série de negociações. Normalmente, a negociação que eles não abrem mão é da compra exclusiva da própria distribuidora, certo? E se eu for, por exemplo, bandeira branca, sou bandeira branca e as distribuidoras às vezes vêm atrás de mim ou eu vou atrás das distribuidoras querendo saber como eu posso fazer algum contrato com eles. E aí também abre-se um leque, existe um leque grande e uma diversificação. E aí eu vou citar algumas aqui agora. Uma delas é você fechar o contrato com uma bandeira. Vou citar agora, por exemplo, a Ipiranga. Eu desejo ter um posto e eu vejo que dentro da minha estratégia, a Ipiranga vai se performar melhor nesse posto que eu tenho. Às vezes que meus concorrentes têm mais Petrobras, ou mais Shell, ou naquela região não tem um programa de marketing igual a Ipiranga tem, né? Ou às vezes uma conveniência que eu gosto bastante, igual a MPM, e aí ela encaixa naquilo dali. Então tem várias coisas, né? Você vê que a estratégia do posto não é só combustível, não é só marca, não é só branding. Entra os valores, a missão da empresa e entra também, por exemplo, conveniência, lavagem de carros, troca de óleo e outros serviços automotivos que se pode ter um posto de combustível, certo? Então tudo isso faz parte, é um globo bem grande, bem amplo, que tem que ser pensado tudo bem antes de você dar o primeiro passo. Esse é o ideal para que você não tenha dificuldades aí a longo e médio prazo. Então, como eu estava falando, vamos supor que eu decida que o meu posto deve ser Ipiranga. E aí existem vários tipos de possibilidade de negociação. Por exemplo, vamos supor que eu sou dono do posto e do terreno, certo? E eu quero ter a marca Ipiranga dentro desse meu posto, porque eu acredito que ali vai ter mais clientes usando a marca e a estratégia deles. Então eu posso negociar com a Ipiranga. Uma das formas fazendo uma troca de valores. Normalmente, como é que é feita essa troca de valores? A Ipiranga, ela me adianta um valor e me faz um contrato por um período. Vou dar um exemplo aqui, que eu resolva, a Ipiranga me propõe 5 anos para eu permanecer com a marca, e nesses 5 anos ela vai me investir em mim, por exemplo, R$200 mil, certo? E sem metas, eu posso às vezes negociar para eu não ter meta de litros vendidos. Ou então, de repente, eu posso ser mais agressivo e falar que eu vou vender 5 milhões de litros em 5 anos e eu quero, por exemplo, R$1 milhão, certo? Então, ela me antecipa esse valor, esse R$1 milhão, eu vou comprar o combustível a partir desse momento exclusivo dela, certo? E ela vai colocar a imagem dela no meu posto e eu tenho que bater essa meta de 5 anos e a quantidade que eu estabeleci em litros de combustível, certo? E se eu não bater, Daniel? Se você não bater essa meta, você vai continuar com o contrato vigente até bater a meta, que foi o valor que ela investiu em você, tá? Essa é uma das formas, eu acredito que essa é uma das mais habituais, que é utilizado no Brasil. Pelo menos em Brasília ela é muito comum.
né, para postos que existe um proprietário de um terreno e de um posto onde esse posto não é próprio da distribuidora, certo? Outra forma também é se eu tenho um posto bandeira branca e aí vem uma distribuidora, agora eu vou citar, por exemplo, a Shell, e a Shell me propõe eu administrar um outro posto, um segundo posto, que pode ser da própria Shell, certo? E ela me dá aí também uma proposta de eu usar a bandeira, e no caso, em vez dela me dar em dinheiro e eu cumprir um contrato de 2 anos, de 3 anos ou X litros, ela me dá a operação desse outro posto, né? Que nesse caso deveria ser dela. Esse exemplo ficou ruim porque a Shell ela não tem posto próprio hoje, mas isso é comum, por exemplo, na BR Distribuidora. Então vamos trocar o exemplo. BR Distribuidora, eu tenho um posto bandeira branca, o posto lá do Daniel, e aí a BR vem atrás de mim e fala: Daniel, eu quero usar a marca Petrobras no seu posto e eu vou te dar esse outro posto para você operar durante X anos, ou por prazo indeterminado, ou até você quitar X litragem ou tal valor, certo? E aí você opera, e aí é negociado também em conjunto qual é o aluguel que vai ser pago, qual percentual, entra naquela primeira regra que eu tinha te falado. E aí você vai ter 2 negociações atreladas. Atenção que esse caso é muito especial, gente. Quando você tem uma negociação atrelada, você fica travado e impedido de desbandeirar o primeiro posto ou negociar ele, porque o outro ele só surgiu, eu só tenho o segundo posto porque eu negociei o primeiro. Ou seja, se eu me desfaço do primeiro, é bem provável que tenha uma renegociação de contratos por causa do segundo, tá? Então eles estão atrelados, tá? As distribuidoras, elas ficam muito atentas a isso, tá bom? Então fique atento você também com esse tipo de questão. Outra forma que também eu já vi, ela é mais rara, mas eu já vi, por exemplo, um proprietário de rede de postos, ele tinha lá uns 10 postos, todos bandeiras brancas, e ele negociou com uma bandeira famosa e ele não paga nada e também não recebeu nada por isso. Ele simplesmente recebeu uma negociação para ele bandeirar todos os postos dessa bandeira e ter essa exclusividade de compra, certo? É bem provável que ele tenha ganhado volume por causa da estratégia da marca, né? Mas com certeza ele negociou também as formas de compra desse combustível. Como assim, Daniel? Por exemplo, você sendo bandeira branca, você tem em média, claro que em cada lugar do país tem uma diferença, mas em média de 10 a 20 centavos de diferença. Já vi casos de 25, 30 centavos também, depende um pouco da sua região e da época da economia que isso vai estar acontecendo. Ou seja, vamos supor que eu sou bandeira branca, hoje eu compro a R$ 3,80 o litro da gasolina, e a partir do momento que eu coloco uma bandeira que eu negociei com ela, a partir daquele momento eu começo a comprar R$ 3,95 o litro, ou seja, eu pago 15 centavos a mais, né? E eu posso ter alguma negociação nesse sentido, né? De, olha, eu ponho a sua marca, mas você não vai ter diferença de preço entre o seu combustível e o combustível de tal distribuidora ou para outro posto, algo nesse sentido, tá? Então pode ter também esse tipo de negociação, são negociações mais difíceis, mas elas existem também. De eu ser bandeirado e comprar como se eu fosse uma bandeira branca, também existe essa possibilidade. Qual é a vantagem da distribuidora? Porque ela ganha um volume, né? Por exemplo, eu chego numa região onde eu atendo 2, 3 postos, né? Estou botando números reduzidos. E aí eu faço uma negociação com o dono de 10 postos, nesse sentido, mesmo eu não ganhando centavos a mais, eu estou entrando com a minha marca, né? E meu poder de marca naquele ambiente. Então, para mim é melhor estar entregando para 13 postos e não estar ganhando nesses 10 uma margem maior, mas eu estou tendo mais volume, porque eu sei que eu vou estar atendendo mais 10 postos. Se desses 10 postos, cada um, por exemplo, consegue me comprar 200 mil litros, né? São 2 milhões de litros no mês. Tá? Então existe essa possibilidade também. São mais raros, mas existe também. E existem outras personalíssimas, que não caem nem aqui no que eu estou citando. Pode existir, né? Alguns revendedores do Brasil sabem do que eu estou falando. Às vezes existe uma negociação inimaginável
que entra em acordo entre esse posto revendedor com essa distribuidora e ter uma negociação de preços diferentes, ou de valores a receber diferente, ou de prazos, ou de vendas diferentes. Isso também pode acontecer, tá bom? É possível sim, apesar de ser mais raros, tá? Qual o percentual sobre as vendas as distribuidoras vão me ajudar? Ela vai me cobrar algo? Existe a possibilidade também, às vezes, de eu fechar com a BR Distribuidora e ela me obrigar a ter uma BR Mania, né? Às vezes eu fechar com a Ipiranga e botar o AMPM e por aí vai. Isso também entra na negociação, né? E muitos postos querem, às vezes, até fechar com a bandeira exatamente para ter uma conveniência diferenciada, tá? Então, fique atento a esses pontos. Na hora que você vai negociar com uma distribuidora, por exemplo, dentro da tua estratégia, tá englobando conveniência por quanto tempo? Por qual valor? Qual é o percentual de royalties que será pago por mês? Qual é a compra mínima? Eu estou aqui no 1, mas já falei vários, né? Qual é a compra mínima, faturamento mínimo por mês? E se eu não vender nada, eu pago também um percentual por mês? Ou um valor mínimo por mês? Isso aí também é comum nessa área de combustíveis, tá? Assim como a questão dos preços dos combustíveis, né? Tem muita gente que se arrepende, às vezes pegou 1 milhão, 2 milhões numa negociação da distribuidora, e aí passa ali 6 meses e fica preso numa situação onde peguei o dinheiro, usei para tais fins ou outras coisas, né? E depois eles estão me cobrando 25 centavos a mais do que o meu concorrente vizinho, né? Então tem uma série de coisas que podem atrapalhar também a tua estratégia futura ou te ajudar. Então tem que pensar bem nisso. Tem que ver como um todo, não adianta eu só ver como marca. Não posso ver só como a marca do combustível ou marketing daquilo. Tem que ser visto como um todo, como um conjunto e como estratégia, tá? Metas também existem, também normalmente existem. Como eu tinha falado, eles podem te colocar como uma venda mínima de litros de combustível. E você tem que cumprir, já que foi um acordo contratual, né? E normalmente, para quem não conhece ou quem nunca fez essa operação, existe também a questão da garantia, né? Por exemplo, se eu faço uma negociação hoje com uma bandeira grande, famosa, e eu recebo, por exemplo, 1 milhão para ter aquela marca durante X anos, é bem provável que eles me peçam algum tipo de garantia, como algum imóvel sem nada que impeça ele de ser o garantidor de algum problema que eu tenho em não pagar e honrar meu compromisso com a distribuidora em pagamento de combustível, pagamento, por exemplo, se o posto é próprio da bandeira IPVA, ou IPVA não, IPTU, né, energia e coisas desse sentido, IPVA é de carro, né? IPTU no caso. Então, por exemplo, eu peguei um posto da BR Distribuidora e esse posto é próprio da bandeira. Eu tenho que assumir meu compromisso de pagar o IPTU anual. E caso eu não pague, eu tenho lá um imóvel em garantia para a Petrobras, para ela penhorar e quitar essa dívida que eu criei com ela, ou de não pagamento de combustível, coisa assim. Normalmente é isso também que funciona em imposto próprio. Eles pedem algum imóvel em garantia para eles colocarem como hipoteca e ser o garantidor de todas as operações que você faz, desde os pagamentos de manutenção desse posto, que é próprio dela, até mesmo a compra de combustível. Por exemplo, eu quero comprar hoje e pagar amanhã, com um dia no boleto. Eu tenho que ter um valor garantidor para mostrar que nesse um dia eu não vou dar o calote para ela. Ou que eu não vou cuidar do posto como eu deveria cuidar, ou coisas assim. Porque afinal existe uma marca e eu tenho que cuidar dessa marca, né? Junto com ela e onde todos ganham, né? Certo? Então é isso, gente. Espero ter ajudado você, revendedor, futuro revendedor, que gostaria de saber mais sobre o mercado de combustíveis. Se você gostou, dá um curtir aqui embaixo e comenta aqui embaixo. Sou Daniel Costa, revendedor de Brasília, do Posto 214 Sul. Um abraço e até a próxima.